Fala galerinha, sou Felipe Bruno. Está chegando aquele momento mais decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro. É aquele momento de conhecermos aí os 4 times que vão conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Nesse momento eu diria que tem 10 equipes matematicamente com chances de conquistar o acesso para a Série A. É verdade que umas têm chances bem remotas e outras têm chances muito próximas e muito reais de se concretizar. Inclusive, tem time aí que na próxima rodada já pode conquistar o acesso para a Série A. Bom, nesse vídeo vamos falar então da como está a classificação dos 10 primeiros colocados, as chances, né, os próximos jogos de cada uma dessas equipes para ver se essas equipes têm chances ou não de conquistar o acesso para a Série A. Mas antes disso, então, vamos ver como está a classificação dos 10 primeiros colocados. O Santos é o que está mais próximo de ter essa meta concretizada. É o líder com 62 pontos e abriu neste momento 8 pontos de vantagem para o Ceará, que é o quinto colocado. Faltam 4 jogos e 12 pontos em disputa. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 60. O terceiro é o Sport com 59, mesma pontuação do Mirassol que fecha o G4. A distância do Mirassol, que é o quarto, para o quinto colocado Ceará é de 5 pontos, ou seja, uma rodada ao menos de vantagem. O sexto colocado é o Vila Nova com 52, o sétimo é o América com 52, o oitavo é o Goiás com 51, o nono é o Coritiba com 50, a mesma pontuação do décimo colocado, Operário do Paraná. Matematicamente, Coritiba e Operário poderiam ainda chegar a 62, ou seja, ainda tem chances remotas de conquistar o acesso. Vamos ver então a sequência do Santos. O Santos é o time que pode conquistar o acesso nesta rodada. Isso porque se o Santos vencer o seu jogo e o Ceará não ganhar do Avaí, o Santos conquista matematicamente o acesso. Mas quais são os jogos do Santos, então, os 4 jogos que faltam para acabar a Série B? Bom, o Santos vai ter 2 partidas em casa, contra Vila Nova e contra a CRB. Vila Nova, inclusive, é um confronto direto, é o sexto colocado, e o CRB luta contra o rebaixamento. Fora de casa, o Santos terá o Coritiba, que ainda sonha com acesso, e terá o confronto com o Sport, que é um confronto direto ali, ainda até pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, o Santos vai conquistar o acesso para a Série A? Bom, o acesso está bem próximo e, como eu disse, já pode se concretizar na próxima rodada. Na melhor das hipóteses, o Santos aí precisaria de 2 jogos aí, porque o Ceará só pode chegar a 66 pontos, né? Tem 54, só poderia chegar a 66, portanto, se o Santos vencer 2 partidas, já conquista o acesso, independente dos resultados do Ceará ou de outras equipes. Novo Horizontino, com 60 pontos, uma campanha muito boa também, o Novo Horizontino vai sendo um forte candidato ao acesso e terá 2 partidas em casa e 2 partidas fora para conquistar este objetivo. Em casa terá Operário do Paraná, que é um confronto direto ainda pelo acesso, e o Paysandu, que luta contra o rebaixamento. Fora de casa, o Novo Horizontino terá a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, e o Goiás, que sonha aí com acesso. Eu diria que é uma tabela mediana em termos de objetivo do Novo Horizontino, que segue aí como forte candidato a subir. Quem também segue como forte candidato a subir é o Sport, que terá a seguinte sequência de jogos. Com 59 pontos, o Sport com certeza com 66 pontos sobe. Então, considerando 66 pontos como a conta que não tem como não subir, o Sport precisaria de 7 pontos. Isso porque eu estou considerando que o Ceará só pode chegar a 66, tá? Então, o Sport com isso teria a seguinte sequência: 2 partidas em casa, duelo com confronto direto contra o Santos na última rodada, mas antes disso terá o duelo contra a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento. Fora de casa, o Sport terá o Operário do Paraná no confronto direto e o duelo contra a Ponte Preta, que luta contra o rebaixamento. Quem também tem 59 pontos e segue firme nessa busca pelo acesso e fecha o G4 neste momento é o Mirassol, que já tem uma rodada de vantagem entre os 4 primeiros colocados, faltando apenas 4 rodadas para terminar a Série B. Com 59 pontos, o Mirassol terá 2 partidas em casa contra Coritiba. Coritiba ainda sonha com acesso e o duelo contra a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento. Fora de casa, o Mirassol terá o duelo contra o Avaí, que não luta por mais nada na Série B, não tem chance de acesso e nem luta contra o rebaixamento. E o duelo contra o Operário do Paraná, que ainda sonha com acesso.
Agora vamos para a parte de fora, quem está fora do G4. Vamos começar com o Ceará. O Ceará tem 54 pontos e parece como o principal concorrente a tentar tirar alguém do G4. Bom, vamos ver se isso na prática se aplica. O Ceará tem 4 partidas lhe restam e uma distância de 5 pontos para Sport e Mirassol, que estão ali no G4 e são as equipes mais próximas da caça do Ceará para tentar entrar no G4. O Ceará em casa terá 2 jogos: Avaí, que não luta por mais nada na competição, e o América Mineiro, que ainda sonha com acesso. Fora de casa, o Ceará vai pegar 2 equipes que lutam contra o rebaixamento: Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. E aí, o Ceará consegue conquistar o acesso ou o acesso vai ficar com os 4 que estão no G4? São eles: Mirassol, Novo Horizontino, Sport e Santos. Ou outra equipe vai pegar uma dessas vagas? Bom, vamos agora para o Vila Nova. O Vila Nova tem 52 pontos e sabe que o jogo contra o Santos na Vila Belmiro na próxima rodada é imprescindível. O Vila Nova precisa ganhar do Santos na Vila Belmiro para continuar sonhando com acesso. O Vila Nova, que vem fazendo uma boa oscilação, aliás, uma péssima oscilação, ganha o jogo, perde outro feio, enfim, não tem conseguido uma regularidade na Série B, o que pede para tentar subir, mas o Vila Nova ainda tem chances de subir. Com 52 pontos, a distância é de 7 pontos. Ou seja, 2 rodadas não entra aí. O Vila Nova está numa situação bem complicada porque precisa vencer todos os jogos de preferência para tentar subir. Do Vila Nova para baixo, a situação já vai ficando crítica, mas o sonho ainda existe. Em casa, o Vila Nova vai ter a Ponte Preta e o Ituano, 2 equipes que lutam contra o rebaixamento. Fora de casa, o Vila Nova terá esse confronto direto contra o Santos e um jogo contra o Paysandu, que luta contra o rebaixamento. Ou seja, o Vila Nova vai pegar 3 dos próximos 4 adversários, são equipes que lutam contra o rebaixamento. Depois do Vila Nova, teremos o América Mineiro. Será que o Vila Nova sobe? Bom, vamos agora ver o América Mineiro. Com 52 pontos, a situação do América é pior do que a do Vila Nova, porque o América Mineiro teve muito empate na competição e o empate trava. Trava demais na competição em termos de critério de desempate, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Com 7 pontos de distância para o G4, a situação do América é bem complicada. Matematicamente, ainda é possível acreditar no acesso, mas a situação não é tão fácil assim. O América Mineiro em casa vai pegar 2 times que lutam contra o rebaixamento: Ituano e Brusque. Fora de casa, o América Mineiro terá o jogo contra o Amazonas e contra o Ceará. O Ceará, que é um confronto direto, o Amazonas não briga por mais nada na Série B. Então, se for ver aí, são 2 jogos, 2 equipes que lutam contra o rebaixamento em casa, um duelo fora contra o Amazonas, que já não tem muitas pretensões na Série B, e o Ceará, que é um confronto direto. Dá para o América Mineiro conquistar o acesso? Bom, vamos agora para as situações mais delicadas ainda. O Goiás. O Goiás tem 51 pontos apenas, 8 pontos de distância para o G4. Matemática permite sonhar com acesso. Então vamos ver a tabela do Goiás, né? O Goiás em casa vai ter o duelo contra o Guarani na próxima rodada. O Guarani luta desesperadamente contra o rebaixamento e é um forte candidato ao rebaixamento. E na outra rodada, o Goiás vai ter em casa o Novo Horizontino no confronto direto pelo acesso. Fora de casa, o Goiás tem 2 jogos, um contra o CRB que luta contra o rebaixamento, e o outro contra o Amazonas, que já não tem muitas pretensões na Série B. Agora vamos para aquelas 2 times que têm ainda matematicamente a chance de acesso, mas eu diria que é extremamente improvável, com todo respeito ao Coritiba e ao Operário do Paraná. Como a matemática ainda permite que as 2 equipes tenham chance de acesso, vou colocar elas aqui, mas acho muito improvável que Coritiba ou Operário do Paraná suba. 50 pontos, 9 pontos de distância para o G4, faltando apenas 12 em disputa. Bom, o Coritiba terá 2 partidas em casa, duelo contra o Santos, confronto direto, e jogo em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto lutando contra o rebaixamento. Fora de casa, o Coritiba terá o Mirassol, confronto direto pelo acesso, e Chapecoense, que luta contra o rebaixamento.
E por fim, o Operário do Paraná terá uma tabela bem complicada. Em casa, confrontos diretos, né? Sport e Mirassol. Dois jogos aí de confronto direto, além de um confronto direto fora de casa contra o Novo Horizontino. E um duelo contra o CRB que luta contra o rebaixamento. Talvez só olhando essa tabela do Operário do Paraná ainda é possível sonhar, porque ele vai ter três confrontos diretos pelo acesso.